Gente, boa noite, boa noite, boa noite! Tá começando mais uma live Papo de Assessora, a live que eu convido os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais para compartilharem com vocês as histórias deles. Vamos entrando, vamos começando, vamos iniciando! Cara, live Papo de Assessor, a live que os alunos vão compartilhar suas histórias com vocês. Então, hoje é uma noite muito especial, um bate-papo muito gostoso. A minha intenção aqui é sempre convidar uma série de alunos que tiveram suas vidas transformadas quando começaram a trabalhar nos bastidores dos influenciadores, quando começaram a trabalhar como assessoras de influenciadores. Então, o meu grande objetivo é que vocês conheçam, se inspirem e aprendam com histórias diferentes, com novas histórias. E hoje o bate-papo vai ser com a Andy. A Andy é minha aluna do Profissão Assessora há vários anos. Ela é assessora já de 2 vezes, muito mais do que 2 vezes, né? Então, ela já fechou muita publicidade. Em 2024, ela validou a categoria dela, assessora Jade, pela primeira vez. Fechou pelo menos 100 mil reais em publis em 6 meses. No caso dela, foi 127 mil em publis em 6 meses. Depois, esse ano de 2025, ela validou a assessora Jade mais uma vez. 191 mil em publis em 6 meses. Quase 200 mil reais em publis em 6 meses. E aí, como que a Andy começou? Por que ela começou? Como foi o início? Como foi começar? Eu também quero saber toda a história dela, eu também quero conhecer toda a história dela, eu também quero aprender com a história dela. Então, se você sonha em ter uma vida com mais liberdade, flexibilidade, com mais grana no bolso, se você quer e tá interessado em trabalhar nos bastidores dos influenciadores, se você já entrou para o Profissão Assessor, já é aluno do Profissão Assessor, ou se você quer se tornar, tá na dúvida, talvez ache que deve entrar para o Profissão Assessor, você tem que ficar comigo aqui até o final. Isso é um papo bem gostoso, bem descontraído, um papo de amiga mesmo, para compartilhar de forma muito verdadeira e íntegra a história da Andy, tá? Então, se você quer começar, se você já tá começando, fica comigo até o final. Não sai daqui, para aí no cantinho, pega uma pipoquinha, pega um cafezinho e bora junto comigo, tá? Oi, Olá, Andy! tudo bem? Tudo ótimo, e tu? Boa noite. Boa Primeiro, obrigada por ter noite. aceitado meu convite de estar aqui. Eu que agradeço. Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo perfeitamente, tá? Andy, então muito obrigada por ter aceitado meu convite. Eu tô super curiosa para saber um pouquinho mais dos bastidores da tua história. Já sei um pouco do que tu já me contou, mas agora eu quero saber todos os detalhes e a gente vai começar pelo começo, que é da onde que tu é e quantos anos tu tem? Eu sou de Sorocaba, São Paulo. Hoje eu moro em Sorocaba e eu tenho 33 anos. Somos contemporâneas, né? Tenho 31, 33. A galera é muito da nossa geração aqui também. Aham, E, com certeza. e aí, Andy, me conta um pouco então da tua história. Tu fez faculdade, não fez? Trabalhava com o que antes da assessoria? Me conta lá de trás um pouquinho. Uhum. Eu sou publicitária, então já trabalhava com toda essa parte de comunicação, trabalhei em agência de sites, e aí lá em 2013 eu criei meu primeiro blog. E era um blog focado em moda, beleza, só que eu sempre gostei dos bastidores. Então, sempre me encantei muito por isso. Aí eu trabalhei em agência de sites, trabalhei em agência de publicidade, né, que tinha na parte de atendimento, eu trabalhava. E sempre gostei muito de comunicação. Aí, quando foi em 2013, eu criei o meu primeiro blog e fiquei por muitos anos como blogueira. Só que uma coisa que, engraçado, né? Eu não gostava muito de fazer publi. Eu gostava de produzir o conteúdo, eu gostava de entender sobre os bastidores, sobre como editar um vídeo, como criar um site. Então, eu sempre gostei muito Legal. disso. E aí, quando foi 2016, eu resolvi que eu não queria mais compartilhar minha vida, né, assim, nas redes E o teu sociais. blog, é literalmente blog, Andy? Era texto em blog, tu compartilhava a tua vida em blog mesmo. Tinha Ou já canal no era YouTube vídeo também. e YouTube também. Ah, legal. Né? Tinha canal no YouTube e blog. Na época era isso, né? Não tinha Instagram. Então foi Total. de 2013 até 2000
acho que 2020, não, 2016, acho. De Uhum. 2013 a 2016 eu fiquei com esse blog. Só que aí eu comecei a entender que eu gostava mesmo dos bastidores, que eu não queria compartilhar muito minha vida. E Legal. aí, em 2016, eu decidi criar uma plataforma de empreendedorismo feminino, onde tinham os meus cursos. E aí que eu comecei a partir mais para essa área do ensino mesmo, né? Aí eu tive Uhum. cursos de Instagram, eu tive vários treinamentos online, onde eu ensinava as mulheres a se posicionar no Instagram. Então, eu sempre gostei dessa parte de comunicação, de branding, sempre gostei muito, redes sociais. E aí, você quer que eu continue? Você quer fazer mais É, alguma pergunta? tá. Eu não tô adorando, porque é a tua cara mesmo, né? Assim, é nítido, né, na forma com que tu fala e tudo, esse teu interesse e desejo pelo digital, pelas coisas, pela internet, por conteúdo e tudo. E aí, ok, então, isso já era ali. Então, tu começou a ensinar Instagram e, né, tudo relacionado a redes sociais. E quando surge a assessoria de influenciadores? Quando surge né, essa ideia, né? Porque lá atrás tu falou que fechava umas publicidades para o blog, né? Para ti mesmo, blogueira. Mas aí Uhum. quando surge a End Assessora e essa possibilidade para ti? Aham. Então, aí de 2016 até 2021, 22 ali, eu fiquei com essa minha plataforma de empreendedorismo, era muito ligada a marketing digital, tinha os cursos, lançamentos, etc. E aí veio a pandemia, né? Quando foi 2019, eu abri um espaço físico para dar os meus treinamentos presenciais também. E aí eu fiz o meu primeiro evento em 2020, que foi no dia 8 de março, Dia da Mulher, que eu sempre falei muito de empreendedorismo feminino. E começou a pandemia, a gente não podia fazer mais nada, né? E aí que começou a minha crise. Então, quando foi 2020, eu não pude fazer nenhum evento, né? Quando foi 2021, eu saí do espaço físico que eu tava e fiquei só no offline, no home office. Uhum. E daí veio o baque, né? Eu falei, e agora? O que que eu faço? Eu queria estudar coisas novas, aí a gente ficou um tempo ali na depressão, né? Naquela coisa mal, aquele clima ruim que tava, né? Quando passou a pandemia. Perdi familiares, enfim. E aí foi um momento bem difícil. Daí eu comecei a estudar coisas novas. Comecei a estudar. Eu sempre gostei muito de comunicação, aí fui para a área de UX design, comecei a estudar várias coisas novas. E aí eu me deparei com UGC, que era conteúdo, né, as UGCs. Comecei a estudar sobre esse universo. E aí eu vi que eu gostava muito disso. Comecei a estudar sobre essa parte e comecei a falar sobre isso no meu Instagram também. Até que chegou um empresário que me acompanhava no Instagram e falou: Andy, eu preciso de influenciadoras e UGC para minha marca. Você pode me ajudar? No caso, ele precisava de influenciadoras. E aí Uhum. eu falei, e agora, né? Eu já tive contato com influenciadoras e tudo. Ah, esqueci de contar uma parte da minha jornada. De 2015 até 2017, eu fui colunista do blog Nina Secrets. Então eu Ah, falava que sobre legal. beleza, falava sobre moda lá no caso, né? Eu era colunista de moda. Então eu já tive muita experiência, né, com esse universo. E aí, esse empresário falou que precisava de influenciadora. Eu falei, bom, vamos começar aqui a estudar sobre esse universo. Até então não tinha entrado assessoria ainda na minha vida. Eu falei, quer saber? Deu certo aqui o que eu fiz, né? Eu usei muito do meu conhecimento que eu tinha de influência, comunicação, trouxe algumas meninas para ele, a gente fez uma campanha ali, bem, de uma forma bem que eu fui aprendendo muita coisa sozinha. E aí, eu comecei a divulgar isso. E aí chegou uma amiga para mim e falou assim: Ah, Andy, eu tenho um colega que ele tem um amigo que precisa de uma assessora. E eu falei, caramba, que legal, né? E aí eu comecei a entrar para esse universo. E aí, quando eu entrei no perfil dele, tinha mais de 1 milhão de seguidores. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Preciso me preparar. E eu comecei a estudar sobre essa parte de assessoria. Encontrei você, encontrei seu podcast lá no YouTube com o seu sócio, como que é o nome dele? Esqueci. O Jonathan. Aham. O Jonathan, isso. E eu falei, e agora? Eu preciso fazer essa reunião. Até então, eu vi que você tinha o curso, mas não estava aberto as vagas.
Eu falei, eu preciso, não posso perder essa oportunidade. Então, eu estudei todo o seu conteúdo gratuito para fazer essa primeira reunião com o influenciador. E fui. Assim, eu não tinha nada tipo de. Ah, ela já. Não tinha um histórico, né? De eu já fui assessora. Não tinha. Então eu usei Sim. uma coisa que você fala muito. Use a sua experiência anterior, use o que você tem de conhecimento. Então, naquele primeiro momento, o que eu ofereci para ele? Eu falei, eu vou te ajudar no seu posicionamento, na sua marca, porque era coisa que eu já tinha feito na minha vida. Né? Eu Uhum. já tinha um curso que chamava Insta Branding na época. Então, eu comecei a oferecer isso, e aí, quando eu fiz a reunião com ele, eu mal sabia precificar um escopo. Então, eu tive que olhar como que funcionava, porque na minha época era blog, era YouTube, era bem Sim. diferente, né? E aí, quando eu fiz a reunião com ele, a gente fechou, e aí eu fechei sem contrato, porque eu não tinha esse conhecimento ainda. Falei, não, vamos fazer sem contrato, até porque eu também estava no processo de aprendizado, né? E aí consegui fechar com ele. Então, aí quando eu fechei com ele, você abriu as inscrições. Eu falei, pronto, agora sim. Aí eu entrei pro curso e realmente comecei a aprender tudo, né? Comecei a Perfeito. entender tudo que você ensina ali, que eu tinha coisas que eu nem imaginava, porque a gente sempre acha que, eu Legal. sei e tal. Não, era muita coisa que eu não imaginava. Então, eu Que comecei a legal. aprender a precificar melhor, aprendi a defender mais o meu influenciador, a parte de uso de imagem, que eu aprendi também que era uma coisa muito séria, né? Que muitas Uhum. assessoras precisam saber sobre isso. Total. Então, eu abri os olhos para muita coisa. E Que aí, eu comecei a massa. assessorar ele. Oi, Andy, perfeito. Já vamos né, detalhar essa parte da história, mas me surgiu uma curiosidade que eu queria te perguntar. Tu é uma profissional da comunicação e do marketing, e muitas de nós somos, né? E tu é muito plural, tu testou muitas coisas. Uhum. Tu trabalhou com em várias áreas dentro do nosso mercado. Por que que tu decidiu apostar na, surgiram oportunidades, né? Então, assim, surge a oportunidade, tu abraça, tu vai, se joga, né? Já deu para entender que esse é o teu super o teu perfil. Mas o que que te fez apostar, escolher essa área ao invés das outras? Porque a gente sabe que, claro que dá para fazer outras coisas em paralelo, prestar outros serviços e tudo, mas a gente não consegue prestar todos. Por que que a Uhum. assessoria de influenciadores e para mergulhar nesse mundo foi a tua escolha? Por que tu definiu se jogar nesse mercado? Primeiro, realmente, foi a questão da oportunidade. E uma coisa que você falou que nunca mais saiu da minha cabeça, que é o conteúdo não dá dinheiro, a negociação dá. Então, eu comecei a perceber que eu sempre estive dentro desse universo da criação de conteúdo, que eu amo. Eu amo. Eu produzia conteúdo para vender os meus cursos, tal, sempre gostei muito. Mas quando eu comecei a entrar para esse universo da negociação, eu entendi que, por exemplo, na hora de criar um projeto comercial, eu uso a minha habilidade de design porque eu gosto. Eu uso a minha habilidade de comunicação para argumentar. Eu gosto de fazer assim relatório de resultado. Então, assim, eu comecei a olhar que muitas das minhas habilidades que eu nem estava explorando antes, eu conseguia explorar na assessoria. E eu também comecei a ver muito resultado financeiro aqui. Porque, por incrível que pareça, eu era uma pessoa que eu não gostava de fechar publi quando eu estava com o meu blog. Eu não acreditava na publicidade até realmente o destino me trazer isso. E aí, quando eu escutei você falando essa frase de que o conteúdo não traz dinheiro, mas sim a negociação, o meu mindset mudou na hora, assim. Eu falei, é isso, é exatamente isso que eu quero fazer. E aí eu segui para Legal, esse caminho. que legal. Muito show. É uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Assim, que quando a gente está vendendo um serviço, por exemplo, de social media, né, de criação de conteúdo para outras marcas, quando a gente está vendendo um serviço de assessoria de imprensa, consultoria, a gente precisa o quê? Vender e entregar. É isso que eu quis dizer com conteúdo ali, né? Traduzindo para a Uhum. galera, é isso. Eu preciso vender e eu preciso entregar. Quando eu estou trabalhando com assessoria, eu preciso vender, quem vai entregar é o influenciador. Ou Exato. seja, o meu tempo e o meu potencial de vendas, de negociação, de negócio, de fechamento e de dinheiro é muito maior. É no mínimo o dobro. E eu diria que é muito Uhum. mais do que o dobro, porque o processo de você entregar o conteúdo, ele é muito mais demorado do que você fechar e negociar uma publicidade. Demora para Uhum. fechar e negociar, mas uma vez que está engatilhada, ela rapidamente é entregue. Agora, depois para tu entregar,
depende de N variáveis, né, para fazer o conteúdo. Então, isso é muito legal da gente pensar, né? É cobrado da gente, como profissionais da comunicação e do marketing, que a gente venda, negocie, feche o contrato, entregue, atenda o cliente, faça conteúdo, faça tudo. E aí isso não tem como ser, na minha opinião, não tem como ser produtivo, entendeu? Não tem como ser Uhum. algo que tu vai conseguir escalar. Não dá, é pedir demais mesmo, né? Que a gente faça tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo. Então isso é bem legal. Interessante que isso te marcou, Andy. Gostei de saber. E tem esse ponto também que você falou. Eu sempre atuei sozinha. Então, eu já cheguei a fazer lançamento sozinha e é muito puxado. Então, a assessoria, eu comecei a ver que, peraí, se eu me organizar aqui e pensar nas negociações e trabalhar por indicação, porque tem muito isso, né? Eu produzia muito conteúdo, fazia muito tráfego pago e tal. E hoje em dia eu trabalho muito com indicação. Eu não preciso ficar produzindo tanto conteúdo assim. Se uma pessoa vai indicando para outra o meu trabalho, é assim que eu consigo as minhas assessorias, meus assessorados, né? E a gente não Então, precisa ficar o tempo inteiro buscando influenciador assessorado, né? Uma exato. vez que a gente tem com um time legal, a gente estabiliza, depois a gente busca mais. É diferente de quando a gente tem, né, que toda hora vende uma consultoria, por exemplo, né? Uma consultoria de conteúdo, que tem fim ali. O contrato de assessoria normalmente são contratos mais longos, onde a gente consegue ficar mais tempo, né, com o influenciador. Legal, adorei. Andy, e aí, beleza. Fechamos o primeiro influenciador assessorado na cara e na coragem, ali com conteúdo gratuito. Ah, mas eu queria te perguntar uma coisa. O que te fez? É normal que a gente encontre as pessoas na internet. Tu já é, né, do universo de produtos, infoprodutos, produtos digitais e tudo, mas mesmo mesmo a gente sendo desse universo, a gente desconfia. Talvez principalmente por a gente ser desse mundo, a gente desconfie, né? Então te pergunto, confiou em mim logo de cara? Como foi confiar em mim para decidir comprar o curso, investir? Porque a gente sabe que não é fácil ter um monte de pilantra na internet, né? Como é que foi esse Uhum. processo? Primeiro eu comecei a consumir seu conteúdo gratuito, que já era de muito valor. Eu falei, ela sabe o Uhum. que ela tava falando. Porque como eu já tinha essa experiência de ter fechado publi antes, lá antigamente, quando eu era blogueira e tal, aí você falou da Tatá, então eu já acompanhava a Tatá também. Mas assim, o que você compartilhou no gratuito já me ajudou demais. Você fez um conteúdo gratuito que eu fui para reunião com o influenciador um pouco mais segura. Eu falei, essa mulher não abre logo essa turma do curso, eu preciso. Então, assim, Legal. o que me convenceu mesmo e o que fez eu confiar em você foi o conhecimento que você compartilhou ali de maneira gratuita, um conteúdo de muito valor pra gente. Legal. Perfeito, maravilha. E aí, como foi conseguir o primeiro publi? Você lembra É, dos trâmites do primeiro? Ou dos primeiros? Como é que foi essa coisa da. Né? Então, a indicação. O primeiro influenciador assessorado foi indicação de amigo, foi lá na cara e na coragem e fechou. E a primeira publi? E os primeiros publis? então, aí, a primeira publi, como que eu fiz? Eu já tinha entrado no seu curso. E eu tinha assistido a parte de projeto comercial. Aí eu falei, eu vou começar por aqui, vou começar a fazer uma apresentação. Então, sempre gostei dessa parte de design e tal, porque eu vendia templates. Então, eu já fiz um Media Kit bem legal para ele e também fiz uma espécie de projeto, mas assim, eu lembro que você falava muito no conteúdo gratuito do projeto, mas eu não sabia como que era, né, por dentro. Então, eu fiz uma apresentação meio diferenciada e mandei para a marca de uma forma exclusiva. E aí eu lembrei da Uhum. primeira publi que eu fechei. A primeira publi foi por isso, porque eu mandei como se fosse um Media Kit personalizado. Então, não era assim um projeto comercial, mas foi inspirado ali. Eu fiz um Media Kit bem personalizado. E aí a marca retornou. Então, a primeira publi que eu fechei foi em euro. E eu acabei de puxar aqui para ver. Foi em euro e deu R$ 23.000. A primeira publi. Olha só, que legal. E aí, tu olhou para isso e pensou: talvez eu esteja no caminho certo. Exatamente. Aí que eu me dediquei mais a estudar e me aprofundar, e porque eu sempre defendi muito o influenciador, então eu sempre gostei muito de entender os bastidores ali para conseguir argumentar na hora da marca chegar e querer negociar ali, né?
Então, aí eu vi que realmente daria certo esse caminho e que eu estava gostando do que eu estava fazendo, porque eu comecei a me sentir mais confiante. Conforme eu estudava o curso, eu me sentia mais confiante. E aí eu fui fechando. Legal, Andy, muito bom. Dá para fazer um comparativo, assim, do que, né? Então, a tua primeira publi foi ali 20 e poucos mil, então se na tua comissão era 20%, tu ganhou uns 4, 5 mil reais ali naquele primeiro trabalho. Dá para Uhum. fazer um comparativo com a tua realidade anterior, assim, financeiramente? Quanto que isso significava de trabalho? Quanto tempo demoraria para tu conseguir chegar num valor assim? Dá para fazer um comparativo? Como é que era para ti isso? Qual que era o significado desse dinheiro para ti? Na época foi muito importante porque eu tinha ficado parada por um tempo prestando serviço um a um. Então, eu estava fazendo assim os serviços de social media, tudo, porque eu tinha fechado todos os meus produtos digitais. Então, eu estava fazendo um projeto aqui, outro ali, e eu estava assim. Quando eu comecei a estudar sobre esse universo de UGC e tudo mais, eu comecei a ficar um pouco mais animada. Mas na época eu não estava ganhando praticamente nada, né? E se a gente for comparar com um projeto de curso online e tudo, eu tinha que fazer tráfego pago, eu tinha que fazer criativo, eu tinha que fazer muito conteúdo, 3 vezes por semana eu fazia para o YouTube. Então era um trabalho muito maior, né? Só que quando eu fui fechar essa primeira publi, para mim foi muito difícil naquele começo, porque eu estava Ah, estudando ainda, então eu não estava muito confiante. Mas quando foi a primeira, daí eu já comecei, a gente vai aprendendo ao longo da jornada. E graças a Deus, o primeiro influenciador que eu assessorei também foi uma pessoa muito querida. Então, isso foi fundamental. Mas o seu apoio foi fundamental ali na minha jornada. uhum. Que legal, Andy. Que interessante, que legal saber que eu fiz parte dessa tua transição também, né? De estar num momento onde tu estava mais parada e que financeiramente fez diferença. Muito legal. E aí, como é que tá a vida agora? Como é que tá a vida agora, Andy? 2 anos mais ou menos de estudo se passaram ali, né? 24, 25 inteiro, tu vem trabalhando com assessoria pelo menos, né? Pelo menos esse tempo que a gente falou. Como é que tá a vida agora? Agora tá muito bom. Eu tô fazendo a parte de assessoria. Hoje é duas assessoradas fixas e provavelmente vai entrar uma agora. Mas nessa jornada como assessora, eu peguei muito projeto assim também por fora. Então, às vezes a influenciadora não quer ter uma assessoria exclusiva, mas tem aqui um projeto, eu aceito um trabalho que você me mandar. Então, acaba acontecendo isso também no meio do caminho. Mas isso Uhum. foi uma escolha minha, assim. Eu nunca peguei e falei assim, não, agora eu vou montar uma agência e vou prospectar aqui todos os influenciadores que eu quero. Eu sempre quis trabalhar de uma forma mais tranquila. E eu sei que pegando poucos influenciadores e sabendo negociar, entregando valor para a marca, é possível escalar, assim, sempre falo, né, mais qualidade do que quantidade. Isso, nossa, total. Sou super a favor desse movimento também, sabe? E aí, na pessoa física, Andy, como é que isso impactou? Como é que é a tua rotina de trabalho hoje? Como que tu se organiza? Quais são as tuas prioridades? Me conta um pouquinho como é que a assessoria hoje em dia tem impactado na vida pessoal da Andy. Tem impactado de forma bem positiva, porque agora eu consigo me organizar igual eu antes era uma correria muito doida quando eu fazia produção de conteúdo e etc. E hoje eu consigo treinar de manhã. Eu sempre gostei de acordar às 5 da manhã, então eu acordo às 5, estudo o que eu tenho que estudar, depois eu vou para academia, tenho mais tempo de qualidade com a minha família, com meu namorado. Antes eu trabalhava até tarde, assim, esse horário mais ou menos eu estava trabalhando. Então, assim, agora eu consigo ter essa qualidade de vida também à noite, ali depois das 7, 8, eu já estou mais tranquila. E eu também trabalhava muito de sábado e domingo. Hoje em dia eu não trabalho mais, porque o que que eu percebi? No começo da assessoria eu não sabia disso, então eu trabalhava feito doida, ficava no final de semana e tal. Mas eu comecei a entender que as agências e as marcas, elas também trabalham no horário comercial ali. Então, no sábado e domingo não adianta eu querer chamar uma agência para me ajudar, porque o influenciador me chamou. Não, então eu consigo ficar mais tranquila no final de semana. Então, assim, a rotina melhorou 100%. Legal, muito bom. E teve alguma publicidade que te marcou? Alguma
algum momento marcante, assim, nessa trajetória da assessoria? Teve dois momentos. O primeiro foi no primeiro influenciador assessorado, que depois de fechar a publi de 2 meses, eu fiz um relatório bem legal, fiz como se fosse ali uma nova proposta com aqueles resultados e uma proposta de embaixador. E eu consegui o contrato de 1 ano com essa marca. Então foi muito legal. E o segundo momento foi no ano passado, 2025, que a gente fechou com uma marca muito querida, muito legal. E eu recebi um convite como assessora mesmo para fazer parte de um evento deles. Então, isso foi muito legal, porque a maioria dos influenciadores que eu assessoro, eles moram fora do país. Mas nesse Uhum. caso, era um evento que a marca tinha para os empreendedores. Então não era Que para os massa. influenciadores. Então eles gostaram do meu trabalho, tudo me convidaram. Então assim, eu fiquei muito feliz com isso. E é uma marca que depois a gente fechou também contrato mais longo com os influenciadores. Então esses foram dois marcos assim para mim. Que massa, Amy, muito legal. E me fala um pouquinho, então, hoje tu tem um casting, tu falou que eles são, né, são do exterior. Hoje tu tem essas duas em casting das duas, né, influenciadoras exclusivas tuas, mais dedicadas, de influenciadores que viajam, que moram fora, é específico disso, não? Tu escolheu um nicho ou né, são diferentes perfis, assim? Não, hoje na verdade não é bem um nicho, são duas lifestyle. Uma já não é mais exclusiva. Uma coisa que eu aprendi ao longo da jornada. No começo eu ficava muito assim, porque eu preciso de exclusividade e tudo. Só que muitos influenciadores acabam não querendo fechar por conta de ter exclusividade. Então, quando eu consegui me estabilizar, e aí o influenciador falava, eu quero também fazer parte, principalmente os que são de fora, eu quero ter uma assessora aqui fora do país, tudo, quero ter uma agência, enfim, aí existe essa possibilidade também. Então, hoje Uhum. eu tenho duas assessoradas, uma, ela mora no Brasil, mas ela não é do Brasil, Ah, que legal. e a outra, ela é do Brasil, mas está fora. Então, assim, Legal. hoje eu tenho essas duas meninas e o nicho é lifestyle. Então, assim, os perfis são parecidos na questão de ser lifestyle, Uhum. família. Então, assim, eu não nichei muito, mas eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. Então, uma coisa que eu Legal, gosto muito. legal. Uma delas é um casal, né? Então é família, tudo. E a outra é mulher mesmo. Daí a gente fecha muita publi, assim, em relacionado à beleza e tudo. Que Mas massa. Muito bom. hoje é isso. Só que eu também não me privo, assim. Se existe uma influenciadora que eu sei que tem aquele perfil da marca que tá precisando, eu trago esse trabalho para ela. Se existe alguma marca que chega para mim e fala, Andy, eu preciso de influenciadora, eu também acabo ajudando, né? Eu faço essa Bom. parte de GC Manager também. Enfim, Uhum. e é uma coisa que eu tô dentro desse universo e eu vi muita oportunidade. Mas a assessoria com certeza é o que dá mais dinheiro ali. Com Que legal, certeza. Andy. E eu ia te falar o seguinte, que desde o começo eu tô desconcentrada, porque as tuas duas placas estão lá atrás. Eu achei É. muito lindo, eu amei muito. Achei chiquérrimo, tá no cenário, achei tudo de bom ver. Inclusive essa placa nova, que ela, meu Deus, deu um trabalho pra gente fazer essa placa nova que tu recebeu ano passado. Ela demorou, eu acho que linda que ela tá aí. Que bom que deu certo, porque ela deu um trabalho, essa plaquinha nova. Conta a história pro pessoal dessas plaquinhas, Andy. Como é que. Conta pra eles, porque senão eu vou contar por aqui, é mais legal tu contar. Então, quando você falou das premiações, eu tava bem no comecinho, né? Aí eu falei, nossa, será que eu vou conseguir essa plaquinha? Tipo, eu não tava nem pensando nisso. Só que daí tem a planilha que você compartilha lá, né, de relatório financeiro que você tem que ir preenchendo. Aí teve uma vez que eu olhei e falei, caramba, já deu aqui os 100 mil. E eu tava, sabe quando você, tipo, não para pra olhar e analisar? E isso foi em 2024. Aí, de 2025, eu já estava um pouco mais esperta, porque eu falei assim, eu quero fazer uma sessão de fotos com a minha plaquinha. Tanto é que eu fiz esses dias a sessão de fotos, nem compartilhei a foto ainda. E aí eu pedi a segunda plaquinha. Daí eu falei, e agora, né? Será que eles vão conseguir mandar a tempo? E eu lembro que demorou. Aí eu fiquei cobrando, falei, quero fazer sessão de foto, e não vinha nunca. Total, gente, essa placa, a verde, gente, que tá lá Um atrás da beijo. Angel, é a nova, é a 2025, né? Aham. Então, mas ela nos deu um trabalho, o fornecedor nos deu um. Eu achei até no fim que era golpe. Eu falei, gente, não é possível que essa placa não vai chegar.
Mas ela ficou belíssima e tá linda aí Ficou no teu linda. cenário. E eu Pelo olho menos pra ela e me isso. inspiro todos os dias, porque às vezes no perrengue do dia a dia, porque não é fácil, né? As pessoas olham, ah, que legal ter resultado. Não é fácil. Tem, meu namorado sabe, tem dia de choro, tem dia de desespero, mas tudo passa. E aí eu olho pra plaquinha e falo, não, eu consegui esse resultado, eu vou conseguir tendo esse resultado. Então É ela isso. motiva muito. E é para isso que ela serve mesmo, para que a gente não esqueça. Primeiro, para a gente comemorar e Uhum, lembrar de marcar os momentos importantes e marcar as nossas conquistas, porque senão é uhum, isso, a gente fica vivendo, vivendo, vivendo e a gente não para olhar e ver os nossos resultados, né? Então, quando a gente promove, né, esse tipo de coisa, que é o que eu tento dentro da profissão, a gente marca. E depois, quando sim. ela chega, ela relembra da nossa capacidade, de que a gente é capaz, de que independente dos desafios a gente vai conseguir, a gente vai superar, a gente vai seguir, porque né, todo trabalho tem perrengue, todo trabalho tem dificuldade, mas um trabalho que te recompense, que você olha e pensa, é isso aqui que eu quero, né? Uma boa grana, uma vida com mais flexibilidade, com mais liberdade, um trabalho que não te sobrecarregue tanto por tantas horas e que te dê retorno, que te dê uma vida boa, é olhar para a plaquinha e pensar, peraí, tô passando nesse perrengue porque tem, mas a vida, Uhum, mas esse trabalho me proporciona uma vida boa, que eu chamo da vida dos sonhos, né? A vida que eu sonho em ter. O meu trabalho é a ponte para a vida que eu sonho em ter. uhum, E é esse o objetivo. Que legal, fico muito uhum. feliz. Ô, Andy, e agora estamos nos encaminhando para o fim, e eu queria saber, ouvir de ti assim, primeiro, não, antes eu vou te pedir um conselho, depois eu pergunto outra coisa. Se tu Uhum. pudesse dar um conselho para a Andy do passado, a Andy que estava começando, que possivelmente estava com medo, com receio, com uma angústia, o que que tu diria para a Andy lá do comecinho da assessoria? Primeiro, assim, uma coisa até que estava na minha cabeça agora, que eu queria compartilhar com as pessoas, é, infelizmente, no mercado, tem muitos influenciadores que culpam a assessoria, né? De, ah, claro, né, a gente não sabe como são os assessores por aí. Mas eles falam, ah, não, porque eu fiquei com o assessor e ele não me trouxe trabalho. Então, esse é o momento de você olhar, e a Maria tem lá no curso Influenciador 10 de 10, foca naquele módulo, porque se você não pega o influenciador 10 de 10, ele vai sair falando que você não conseguiu publi para ele. Então, lá no começo, graças a Deus, eu tive muita sorte de pegar um influenciador que era muito legal, que tinha muita criatividade, mas que era difícil, ele era muito exigente. Então, assim, eu sofri muito porque eu estava no início, então eu estava muito insegura nessa questão. Se eu tivesse que dar um conselho para a Angel, vai, confia, porque essa jornada vai te dar muito lucro, é só você fazer um bom trabalho e pegar um influenciador 10 de 10. Então, acho que o conselho que eu tenho para dar é isso: foca no melhor influenciador que você puder, analisa tudo e também marcas, né? Na hora de escolher as marcas, precisa ser muito cauteloso com isso, na hora de fechar essas publis, porque o influenciador, ele cai tudo nas costas dele se você não pega uma marca legal. Então, acho que o conselho que eu daria para mim mesma é foca no influenciador 10 de 10, mesmo que pareça que é incrível, que ele tem lá muitos seguidores, mas muitas vezes ele não é vendável para as marcas, né? Então, Muito esse é o meu bom. conselho. Nossa, não tiro nem ponho. Perfeito, Andy, muito legal. Acho que se eu fosse dar um conselho para alguém que estava no começo, ou para mim mesma, ele seria exatamente esse, né? Influenciador 10 de 10, prioridade número um. Só que tal, isso somaria com, então tirar nem pôr, né? Colocaria um outro conselho, que tô me metendo na tua live, não era a intenção, me deu vontade de compartilhar, que é que eu acho que foi por conta do que tu falou que me deu vontade de dizer isso, tem tudo a ver, na verdade, que é confiar na gente, né? Confiar. Uhum. Então eu diria, foca no influenciador 10 de 10 e confia em você. Confia, vai dar medo, vai dar insegurança, vai dar, né? Vão ficar batendo cabeça, normal. Mas confia no processo. Lembra que você está começando. Lembra que você vai ter dificuldade, porque você nunca fez isso. Mas confia que, né, que vai dar certo lá na frente.
basicamente a mesma coisa que tu trouxe com outras palavras, é isso. Eu comecei a falar, pensei, ué, mas acho que é o que a gente falou. Então, é bem É, isso. e eu, Confia. uma coisa Tenha, assim, tenha confiança em si, né? tenha confiança. Sabe por quê? Porque lá no início eu ficava muito assim, não, porque eu sou a assessora do influenciador, coitadinha, tal, preciso. Não é bem assim. A gente tem que tomar esse controle e falar assim: eu escolho você para assessorar, porque eu vou trazer trabalho para você, entendeu? É isso, é isso. E é isso. E, cara, pega isso e nunca esqueça disso. Nunca esqueça que eu sou escassa. Profissionais como eu não tem no mercado. E não é a Uhum, Maria que está dizendo, são os números, são os dados. Não uhum, tem assessoras de influenciadores no Brasil, praticamente. E o que uhum, mais tem são influenciadores. E quem está falando isso não é a Maria, são os dados, certo? exato. Então, a gente tem que relembrar que, cara, eu estou aqui prestando um serviço para o influenciador, verdade. Eu estou aqui para fazer o meu melhor, verdade. Eu estou aqui para ir atrás, correr, lutar pelas publis, verdade. Mas se o influenciador não está fazendo a parte dele, ou se essa relação não está saudável, nós somos as primeiras a poderem sair muito Uhum, antes do influenciador poder sair da nossa assessoria. Porque a gente vai correr atrás, vai encontrar 10, 15, 20 influenciadores se a gente quiser. Agora, o influenciador, muito provavelmente, ele não vai encontrar. Muito menos com a qualidade que eu sei que tu deve entregar a assessoria para os teus assessorados, sabe? uhum. É fato isso. E a gente lembrar disso para que a gente se valorize, porque o influenciador já se valoriza bastante, né? Ele não precisa, no geral, eles não precisam de muita moral. Ele já tem É, bastante moral. A gente precisa é, se dar moral um pouquinho. com Então, certeza. isso é muito bom. Gostei muito, Andy. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que tu queria compartilhar? Alguma informação, alguma história? Ah, acho que não, acho que é isso. Uma coisa que eu sempre levo para meus influenciadores é pensar como empreendedor, porque muitos querem só pensar naquela publi, né? E esse é o mindset que eu sempre levo para eles. Pense como empresa, pense que a gente pode fazer projetos, e esse é o mindset que eu sempre levo para eles. E aí por isso que a reputação deles com as marcas, as entregas, precisam ser sempre muito impecáveis. E aí quando eu vejo que o influenciador já não é tão comprometido ali, eu já corto no primeiro momento. Então já aconteceu isso, de entrar gente para minha assessoria e eu ver que não deu certo aqui e eu mesma já falei, não dá para continuar. Então, acho que é isso. Perfeito. Investir tempo em quem vale a pena, é isso mesmo. Total. Então tá bom, Andy. Obrigada. Obrigada pela tua participação. Eu que Obrigada por ter agradeço. compartilhado a tua história. Tiveram várias mensagens de inspiração. Vão estar me inspirando, tá? E essa é a ideia, a gente motivar, inspirar os colegas, eles aprenderem um pouquinho com a tua história. Eu tenho certeza que eles aprenderam. Depois eu posto a versão editada lá no YouTube, fica fixo para a gente ter, para tu ter, para a gente, né, acessar quando a gente quiser, relembrar este papo também. Então, logo mais, semana que vem, a gente já deve soltar lá para tu ter também, tá? E, gente, Fechou. obrigada pela participação de vocês também, tá? É isso aí. Obrigada, É, gente. Acredito em vocês. é isso aí. Acreditem em vocês e ousem. Eu tô com essa palavra esse ano. Eu recebi vários colaboradores novos na The Cultures, na minha agência. Segunda-feira a gente fez um balde de 5 novos colaboradores. E aí Olha, eu comecei com essa coisa. Eu falei, gente, se joguem, vem trabalhar com a gente, né? Eles estão chegando para trabalhar comigo. Vem trabalhar com a gente. Deixa eu falar para vocês. Está autorizado errar. Errem. Se joguem. Se uhum, a gente não errar, se a gente não se jogar, a gente não vai aprender nada novo. Se a gente não estiver errando, é porque a gente está fazendo o que a gente já domina. Então, ousem em 2026. com Joguem. certeza. Ousem como a Andy ousou, né? Como tu se jogou, aceitou o desafio, um influenciador. Muita gente no teu lugar teria dito não para a assessoria do primeiro influenciador, com quase 1 milhão de seguidores. Mas tu Uhum, olhou, falou, quer saber? Eu vou. Eu quero algo diferente, então eu vou ter que fazer algo diferente. Isso aqui é bem diferente e tá me parecendo promissor. Então, vamos lá, né? Então, parabéns, tá? Tá, Andy? obrigada. Obrigadão pela tua trajetória e conte comigo para o que tu precisar, que eu tô aqui Eu para agradeço. a gente construir juntas.
Obrigada, gente. Valeu, valeu, gente. Valeu, Andy. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.